Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa segunda microaula da disciplina Psicologia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa microaula. Minha gente, vamos iniciar então retomando o conceito, né, da psicologia, que nós falamos anteriormente, que é a ciência, não é? Então, a psicologia é uma ciência, quando ela sai da filosofia e aproxima da biologia, não é? E ela vai estudar o comportamento humano e os processos mentais. Então, esse é o grande entendimento. Eu só posso entender, não é, um pouco mais sobre a forma que cada um, de fato, tem como sua estrutura, como sua personalidade, né? Através dos comportamentos, através da forma em que esse pensamento é transposto para uma prática. Então isso é uma compreensão bacana, que a gente sai do senso comum para partir para a ciência. Ciência é sempre um movimento. Vamos ver agora as várias escolas, né, que sempre estão sendo apresentadas nos nossos capítulos, que fazem, que têm as suas características, né? Então, essas escolas nós vamos chamar de correntes, né? Então, são escolas de pensamento, são correntes. Nós temos o estruturalismo, o funcionalismo, o behaviorismo, a psicanálise, a Gestalt. Então, essas escolas elas são muito importantes, né? E cada uma delas, né, teve aí pessoas que realmente dinamizaram, não é? Essa escola. Então, a primeira escola, a escola estruturalista, né? Ela tem lá a participação de William Wundt, né? Que foi o pai, considerado o pai da psicologia, quando ele começa a fazer algumas experimentações com as pessoas no seu laboratório em Leipzig, e isso veio até 1920, mas começa em 1889, não é? Vamos depois encontrar a escola do funcionalismo, né? Que é também um processo de introspecção e experimentação, não é? Em que as adaptações ao meio, como é que o sujeito reage, né? E tem determinados comportamentos em relação ao meio, como é que o organismo reage diante de uma resposta agressiva, diante de uma mudança de ambiente, não é? O behaviorismo vai, então, pegar mais a experimentação, não é? Então, como é esse comportamento? Esse comportamento, quando a pessoa é privada do frio, quando a pessoa é privada de comer, não é? Como é que ele responde a esse meio? Aí nós vamos encontrar um pouquinho pela frente com Freud, Jung e Erickson, que vão trabalhar um pouco com a questão do inconsciente, né? Através da psicanálise. E aí existe o fator da sexualidade, né, presente. E, por fim, a gente vai trabalhar ali com a questão da Gestalt, a psicologia da forma, não é? Em que a percepção e a sensação é fundamental. Então, nesses estudos, as que mais destacam para a gente é o behaviorismo, a psicanálise e a Gestalt, que vamos falar um pouquinho. Aqui, na linha do tempo, então, a gente vai perceber a contribuição deles, né? O William Wundt, que vai inaugurar o primeiro laboratório em Leipzig, na Alemanha, psicologia experimental. A psicologia, o funcionalismo, né? Então, como é que o corpo, né, que esse corpo humano, como é que esse biológico tem o impacto do seu meio, então, é através do William James, né? A partir de 1879 também, ele está, né, em 1800, e já para 1900 nós vamos ver ali Freud trabalhando primeiro com seu livro Interpretação dos Sonhos, né? E vai perceber como é que se estrutura o funcionamento da nossa personalidade, tendo como eixo básico o inconsciente. Então, na psicologia experimental, a primeira que nós estávamos falando, não é? Em que William Wundt tem um papel importante, ela surge através desse laboratório, né? Lá na cidade da Alemanha, em que algumas pessoas, alguns alunos, vão vivenciar experiência de dor, não é? Então, por exemplo, aí coloca um alfinete no seu braço, aí pergunta qual é a sensação que você está tendo, como é que chama isso? Isso é dor. Então,
ver como é que é esse sintoma, né? O que é que você sente, né? Então, a psicologia experimental vai pegar esse sujeito, né? E vai fazer um estudo para que ele possa, através de palavras, né, externar o que realmente acontece no seu corpo. A psicologia experimental. Dessa psicologia experimental, né, nós vamos chamar, que está relacionado ao comportamento, de behaviorismo. Behavior significa comportamento. Então, aquilo que era imaginário, ele passa a estar no comportamento manifesto do sujeito. Então, vai se entender que toda vez que eu falo alguma coisa, eu tenho alguma ação, significa que eu estou respondendo ao meio. Eu estou respondendo ao frio, eu estou respondendo a, ao desconhecimento do outro em relação à minha pessoa, à agressividade do outro em relação à minha pessoa. Então, todo comportamento ele é uma resposta a um estímulo que o meio gerou em relação a mim. Então, o estudo do comportamento ele será possível a partir da variação do estímulo, que nós vamos chamar de S, estímulo, né? E na observação de cada reação conforme esse estímulo é dado. E aí nós vamos perceber. Então, o behaviorismo ele vai compreender ação e reação, não é? Como a gente se comporta diante de um ambiente aversivo, ou como é que é o meu comportamento dentro do campo de futebol, não é? Como é que é o meu comportamento dentro de um grupo político que eu não tenho afinidade, não é? Então, esses estímulos, como é que isso impacta o meu comportamento e como é que eu respondo a ele? Nós temos, então, a psicologia da Gestalt, né? E a palavra Gestalt, ela é muito interessante porque ela vai dizer, então, desse todo, a percepção, né? Gestalt significa o todo, né? Eu diante da parede, eu vejo a parede, eu não vejo o tijolo, eu vejo o todo, né? Então, muitas vezes, a nossa compreensão do mundo é exatamente essa, a gente não vê aquela parte, a gente vê o todo, né? Aqui, por exemplo, a gente pode perceber que aqui nessa taça, né, existem dois rostos, né? Tem duas caras aqui. Aqui, nessa árvore, a gente pode perceber que tem um chimpanzé e tem um felino aqui, não é? A gente, às vezes, só vê a árvore no primeiro momento. Aqui a gente pode ver, né, um semblante de uma mulher ou um homem tocando um saxofone, não é? Então, a Gestalt é essa forma que a gente, às vezes, percebe o todo, mas não percebe a parte. E isso está relacionado à percepção e sensação, né? Que são basilares, né? Todos nós, né? Percebemos que o estudo da percepção e da sensação, né? Ela tem uma influência direta, né? Sobre o nosso comportamento, né? A doutrina da Gestalt, né? Ela foi a primeira que conseguiu dar um passo no sentido de entender essa subjetividade humana, porque as sensações, né? Às vezes eu chego num lugar e tenho medo, tenho receio, não que tenha acontecido algo, mas eu já percebi, eu já tive uma sensação, já tive uma emoção de que alguma coisa ali não me faz bem, não é? Bom, um outro aspecto é a gente falar um pouquinho, né, dessa palavra alemã Gestalt, né? Então, vai dizer que os estudos da percepção e sensação do movimento trouxeram importante contribuição à psicologia, né? Porque ela revolucionou a forma que a gente realmente tem de pensar. Então, aqui, por exemplo, como se nós estivéssemos na janela de um carro, de um ônibus, numa rodovia, né, ou numa avenida, né? E a gente não tem a capacidade de perceber o que está acontecendo em cada prédio, a gente vê em todo, né? E aí a gente vai trabalhar com esses dois conceitos que são fundamentais. Primeiro, a sensação, que é a experiência que o nosso corpo, né, ela percebe, ela vivencia, né? Então, às vezes a gente recebe um estímulo e aí esse estímulo, né, por exemplo, uma música. Vamos lembrar do filme Tubarão, né? Quando vem aquela música, tan, 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 eu já penso, né, que vai aparecer ali um tubarão, já fico com medo, né? Então, diante de barulhos ou de percepções ambientais, eu tenho a sensação de que algo vai acontecer de errado.
Então, isso faz parte, né? Isso contribui na visão da Gestalt. Um outro aspecto, quer dizer, eu não paro para vê-lo, já sinto, né? E já avalio o que é. A outra questão é a percepção mesmo, né? Então, como a gente interpreta essa sensação, né? Então, de repente, fala, não, só tive uma sensação que isso ia acontecer, mas aí eu pude perceber que não era assim, que eu estava em outro lugar, que aquela situação desagradável não aconteceria de novo, né? Eu já começo a compreender o que acontece ao meu redor. Então, a sensação é o corpo, né? Quando o corpo sofre esse impacto. E a percepção é quando a gente organiza no nosso pensamento isso que o corpo se expressou. Em relação à psicanálise, Freud descobriu o inconsciente, né? E ele, através de técnicas, ele começou a trabalhar com sonhos, depois palavras, às vezes, que a gente começa a dizer e essas palavras fogem, né? Elas aparecem em um outro contexto, a gente deixa escapar. Então, isso ele fala que é uma brecha no nosso inconsciente, né? Então, quando eu vou, em vez de falar vaca, eu falei casa, não é? Então, isso tem alguma razão de ser, né? Que chama-se lapsus, né? Bom, o Freud também vai dizer do inconsciente, da força do nosso inconsciente, falando que o homem é dono do que cala, escravo do que fala. Então, tudo aquilo que eu sinto, né, que passa na minha cabeça e que eu não exponho, eu sou dono dela, eu tenho controle. A partir do momento que eu externalizo, que eu manifesto, aí realmente eu passo a ser escravo daquilo que eu falei. Um outro aspecto que Freud vai dizer é quando alguém está falando alguma coisa ou de outro. Então ele fala: quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Enfim, a psicanálise ela é uma ciência, né, que vai trabalhar, né, com a técnica de descobertas do inconsciente, né? E Freud descobriu que a gente é mais inconsciente do que consciente, né? E que as nossas memórias, os nossos impulsos, né? Eles têm uma razão de ser, porque muitas vezes falha a nossa memória, não é? Muitas vezes a gente tem um comportamento que era imprevisível até o momento, né? E vai também relacionar isso com desejos, né, da nossa história que ficaram reprimidos, que a gente não foi ali reprimindo durante a nossa história, né, e que em alguns momentos eles são transpostos para uma manifestação, né, externa. Bom, então essa era a proposta, né? Nós já falamos, né, sobre as correntes, né? E na próxima aula, então, nós vamos aprofundar um pouco sobre o assunto. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.